A linguagem, arquitetura da mente e do conhecimento em Vygotsky, uma perspectiva histórico-cultural, por Jéssica Cardoso de Santana. Olá, hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante para entender um dos pilares da psicologia do desenvolvimento, o pensamento de Lev Vygotsky. Já parou para pensar como a linguagem, algo tão cotidiano, é na verdade a grande arquiteta da nossa mente e do nosso conhecimento científico? Neste vídeo, vou explicar como Vygotsky nos mostra que a linguagem vai muito além da comunicação, como ela constrói quem somos, como funcionam os processos de mediação social e simbólica e a diferença fundamental entre nossos conceitos do dia a dia e dos conceitos científicos. Para Vygotsky, a linguagem não é só sobre falar ou escrever. Ela é, de fato, a ferramenta essencial que nos insere no mundo cultural e nos molda como indivíduos. É através dela que internalizamos tudo o que é social e construímos a nossa própria subjetividade. Pensem comigo. As nossas funções mentais mais complexas, como o raciocínio, a memória voluntária ou a atenção seletiva, não nascem prontas. Vygotsky nos diz que elas são, na verdade, relações sociais internalizadas. Aquilo que fazemos em interação com os outros no nosso dia a dia torna-se uma parte fundamental de como funcionamos internamente. Ele tem uma frase muito importante que é: eu me relaciono comigo mesmo como as pessoas se relacionam comigo. Além disso, a linguagem é a ponte mestra para a nossa cultura. É por meio dela que nos apropriamos da história, dos saberes e das produções humanas de gerações. Ela transforma a sociabilidade biológica presente em muitos animais em uma sociabilidade humana, regida por leis históricas e culturais. Assim, a linguagem não apenas nos ensina sobre o mundo, mas nos dá um senso profundo de pertencimento cultural. Agora vamos mergulhar em um conceito crucial de Vygotsky, a mediação semiótica. Nossas interações com o mundo e com as outras pessoas não são diretas, elas são mediadas por signos, e a linguagem, as palavras que usamos, ocupam um lugar de destaque nesse processo. Um signo, nesse sentido, é qualquer estímulo criado pelo ser humano que serve para controlar a própria conduta e a dos outros. Em vez de uma reação imediata a um estímulo, há um intermediário, o signo, que nos ajuda a pensar e a agir de forma mais complexa. Isso cria um mundo simbólico de significados ao nosso redor. E quem é o grande catalisador, o grande mediador dessa significação? É o outro. O outro não é apenas alguém com quem conversamos. Ele é o portador dessa significação cultural e o agente fundamental no processo de internalização. O outro nos ajuda a dar sentido ao mundo, e esse sentido é internalizado, transformando o que era apenas uma interação social externa em uma parte do nosso funcionamento interno. É um processo dinâmico e constante, que Vygotsky chamou de semiose, uma espécie de dança de significados. Um exemplo simples. Pense em uma criança pequena que aponta para um brinquedo. Quando um adulto nomeia esse brinquedo dizendo bola, a palavra bola passa a mediar a relação da criança com o objeto. A cada nova interação, a criança aprimora seu conceito sobre o brinquedo, mediada pela linguagem e pela interação com esse outro significativo. Vamos agora conectar esses conceitos à nossa realidade. Para Vygotsky, os conceitos que formamos, sejam eles do nosso dia a dia ou mais complexos, não surgem do nada ou de uma mente isolada. Eles estão profundamente enraizados na nossa realidade material e social. Influenciado pelo materialismo histórico e dialético, Vygotsky defende que o conhecimento é um processo histórico, um produto da atividade humana em um contexto real. Uma ideia central que ele incorpora é que não é a nossa consciência que determina a nossa vida, mas a nossa vida, ou seja, as relações sociais, as condições materiais de existência, que determina a nossa consciência, incluindo nossos pensamentos e nossa linguagem. Isso significa que os conceitos que desenvolvemos estão intrinsecamente ligados às condições históricas e sociais de sua produção.
A ciência, por exemplo, não é uma verdade absoluta e imutável. Ela é um produto da atividade humana, moldada pelas condições em que é produzida. Nossos conceitos evoluem e se transformam à medida que a sociedade e a cultura se desenvolvem, mostrando o caráter dinâmico e contextual do nosso saber. Para finalizar, vamos entender a distinção que Vygotsky faz entre dois tipos importantes de conceitos para o nosso desenvolvimento: os conceitos espontâneos e os conceitos científicos. Conceitos espontâneos são aqueles conceitos que adquirimos na nossa experiência cotidiana, de forma não sistemática. Eles surgem da nossa interação direta com o mundo. Por exemplo, uma criança entende o que é irmão porque ela tem um, interage com ele, percebe as relações familiares. Não há definição formal envolvida, é um conceito prático ligado à experiência imediata. Já os conceitos científicos são adquiridos de forma mais formal e organizada, geralmente no ambiente escolar. Eles possuem uma estrutura lógica e hierárquica, fazendo parte de um sistema de conhecimentos. A grande diferença é que os conceitos científicos não apenas expandem nosso vocabulário, mas eles se relacionam com os nossos conceitos espontâneos, organizando-os, generalizando-os e elevando-os a um nível de abstração maior. A linguagem, em sua forma escrita e abstrata, é absolutamente crucial para a formação desses conceitos científicos, pois ela nos permite generalizar e sistematizar o pensamento, características essenciais do saber científico. Em resumo, Vygotsky nos mostra que a linguagem não é um simples rótulo para o mundo, mas a própria ferramenta que nos permite construir, interpretar e interagir com ele. Ela é indispensável para que as nossas funções psicológicas se desenvolvam plenamente, para que nos tornemos sujeitos culturais ativos e para que, a partir da nossa realidade social e histórica, possamos construir conhecimentos cada vez mais complexos e científicos. Entender a linguagem nessa perspectiva é compreender a própria essência do desenvolvimento humano. Obrigada.